Vamos agora à aula 2 do tema 1. Na aula 2 do tema 1, vamos introduzir um conceito fundamental da termodinâmica, né? A gente não falou ainda em temperatura, mas temperatura é um conceito com o qual todos nós estamos muito familiarizados. Posteriormente, vamos dar uma definição a mais completa possível do que seja a temperatura. No momento, vamos admitir que esse conceito seja entendido, né, ao falarmos de equilíbrio termodinâmico, né? Eu quero dizer que a termodinâmica, ela estuda ou se preocupa ou se propõe a entender, né, os sistemas termodinâmicos quando existe o equilíbrio termodinâmico e que vamos aqui adotar como sendo apenas o equilíbrio térmico, né? Ou seja, quando o sistema como um todo está à mesma temperatura. Aqui eu tenho uma ilustração, né? Eu estou aquecendo aqui, né, uma barra e o calor vai se propagar, a gente sabe disso, né? Ela vai ficando cada vez mais vermelha até a extremidade. Depois de um certo tempo, dito tempo de relaxação, né? Depois de um certo tempo, esta barra do nosso interesse, que é um sistema termodinâmico, toda ela estará à mesma temperatura, Então, quando um sistema termodinâmico, qualquer que seja ele, está à mesma temperatura, nós dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio térmico, que vamos tomar como sendo igual ao equilíbrio termodinâmico, porque o equilíbrio termodinâmico, na verdade, envolve também o equilíbrio químico, né? Não haver mudanças na constituição, também quando não existe diferenças, né, de pressão, as forças estão equilibradas, o equilíbrio mecânico, portanto, né? O fato é que, depois de um tempo de relaxação, o sistema termodinâmico atinge o equilíbrio térmico, né? Vamos dizer, então, equilíbrio termodinâmico, como eu disse antes, para simplificar as coisas. O que significa que qualquer subsistema que você pense estará à mesma temperatura, né? Então, uma definição simples, né, para equilíbrio termodinâmico é o equilíbrio térmico, né? Como eu disse, pode ser o equilíbrio termodinâmico, o equilíbrio térmico, o equilíbrio mecânico e o equilíbrio químico, né? Mas aqui vamos tomar apenas como equilíbrio térmico. Quando o sistema está à mesma temperatura em cada ponto do sistema, a mesma temperatura. Pode ser que demore um pouco para atingir o equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, a Terra nunca atingiu o equilíbrio termodinâmico. O interior da Terra é muito mais quente, né, do que a superfície, né? As estrelas, a mesma coisa. Mas no dia a dia, né, é possível atingir o equilíbrio termodinâmico esperando um pouco. Por exemplo, aqui eu tenho um corpo quente e aqui eu tenho um corpo frio. Espera um pouco. Se esse aqui está a 100 graus e esse aqui está a 50, se os dois são iguais, a tendência depois é de ambos atingirem 50 graus, né? Ou seja, a mesma temperatura. Tem que esperar um pouco, né? Se esse está mais quente, ele não está em equilíbrio, né? Este sistema não está em equilíbrio, porque esse está mais quente e esse está mais frio.
tem partes mais frias e partes mais quentes. Mas espere um pouco, né? Espere um pouco, né? E ele atingirá o equilíbrio térmico. O fato é que, em geral, exigimos em cada ponto a temperatura, a pressão, vamos definir depois, e o volume não se alteram, bem como sua constituição. Essa é uma definição mais geral. A mais simples é esta aqui, né? Tomando o equilíbrio termodinâmico como sendo o mesmo que o equilíbrio térmico. E é isso que, na realidade, nós vamos adotar, né? Muito bem. Agora, isso é fantástico, o que eu vou dizer agora. A descrição de um sistema termodinâmico, quando ele atinge o equilíbrio, ele é tal que sua descrição, apesar de ter um número enorme de constituintes, sua descrição é simples. Então, no equilíbrio, a descrição é simples, né? A gente usualmente diz que o estado de um sistema termodinâmico em equilíbrio, ele é de uma descrição muito simples, porque bastam poucas funções de estado, né, para descrevê-la, né? Dentre essas funções de estado, eu vou destacar as variáveis de estado, né? O volume, a temperatura e a pressão. Grosso modo, dizemos, né, que para caracterizar o estado de um sistema termodinâmico em equilíbrio, bastam 5 funções de estado. A gente vai usar a energia, a entropia, né? E também o volume, temperatura e pressão, que são também funções de estado, né? Já que, de uma maneira geral, né, o volume depende da temperatura e da pressão. O fato é que a descrição de um sistema com um número grande, muito grande, de constituintes é mais simples do que se eu tivesse apenas 3 constituintes, que em geral é muito difícil, né, descrever um sistema com 3 constituintes, né? Ou seja, saber em cada instante de tempo onde estarão 3 constituintes que interagem entre si, né? Então, são poucas as grandezas físicas, né, necessárias e suficientes, né, para a descrição, poucas, quando o sistema macroscópico está em equilíbrio. Então, nós dizemos que para descrever o estado macroscópico do sistema em equilíbrio, nós precisamos de poucas variáveis, 5 variáveis, né? Que são, então, as variáveis, né, de estado, como pressão, volume, temperatura, e, em geral, são funções de estado, 5 funções de estado. É isso que, na realidade, né, nós queremos destacar aqui, né? No estado de equilíbrio, no sistema em equilíbrio, o estado macroscópico, ele é de uma descrição muito simples por conta da necessidade de umas poucas variáveis, né? Vamos daqui a pouco falar de cada uma delas, né? De cada uma delas. Mas essa é a vantagem de estudar, né, sistemas com um número grande de constituintes, né? E, claro, quando esses sistemas estão em equilíbrio termodinâmico, né? Ou seja, você não precisa olhar o comportamento dos constituintes um por um, né? Aliás, quero lembrar aqui, né, a definição de estado, né?
nós, ao dizermos que o estado fica completamente caracterizado quando sabemos 5 funções, né, de estado, isso significa que essas são as informações necessárias e suficientes. Bastam essas informações para eu saber tudo a respeito do sistema no equilíbrio. É uma coisa também interessante, né? Isso pode ser demonstrado com base em argumentos gerais, né? É que existe uma relação sempre entre a pressão, a temperatura e o volume. Escrevemos assim, né? Ou seja, uma equação com essa forma aqui, vamos, por exemplo, essa equação aqui, né, em vermelho, né, é a equação de um gás ideal. PV é igual a N vezes R vezes T. Esta aqui é uma equação de estado, uma relação entre a pressão, temperatura e volume, né? De forma que eu sempre, em princípio, posso escrever a pressão como função da temperatura, do volume e da massa, o volume em função da temperatura e da pressão, e a temperatura em função da pressão e do volume. Algumas equações de estado são mais complexas, como esta aqui. Não é uma equação de estado tão simples, né? De qualquer maneira, essa é a definição de equação de estado. Porque a descrição é simples, né? Por conta do uso de métodos estatísticos. Quando o número de partículas é muito grande, você parte para uma descrição estatística, né? E aí, veja, só para a gente simplificar, né? Ao invés de olhar, né, o estado microscópico de um sistema, olhar para cada uma das partículas individualmente, né? Veja, quando eu faço uso de métodos estatísticos, eu posso provar que a energia cinética de cada uma das partículas é igual a 3 meios de kT. Portanto, a energia do sistema como um todo, eu não vou escrever como energia cinética de uma, energia cinética da outra, da outra, da outra. Não. A energia cinética é igual a 3 meios do número de constituintes, né, agora estou falando de um gás, né, vezes kT, um gás monoatômico, né, kT. Então veja a simplificação. Eu não preciso olhar a energia cinética de cada uma. A energia cinética do sistema é 3 meios de N vezes kT. Né? K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura. Né? Agora a temperatura, nós estamos falando da temperatura na escala Kelvin. Muito bem. Finalmente, um último conceito, né, é o estado microscópico. O estado de uma partícula é tal que, para sua inteira caracterização, basta eu saber, né, aqui a posição da partícula, né, a posição aqui da partícula, a posição desta outra partícula, né, e assim por diante. Posição de cada uma das partículas e da sua velocidade. Então, para eu descrever o estado microscópico, eu precisaria olhar cada uma delas, veja, individualmente, a sua posição, né, e o momento da partícula, né? O que é uma coisa praticamente impossível de fazer. Mas, em princípio, quando a gente fala de estado microscópico, é que a gente começa a olhar a constituição da matéria e agora analisar o estado de cada um dos seus constituintes. Aqui eu estou falando de um gás. Então é bom, às vezes, estabelecer uma distinção entre estados macroscópicos, né,
um número muito grande de constituintes, e estados microscópicos que procuram analisar o estado de cada um dos seus constituintes.